Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios Sérgio Mazaro, que é o doutor em fitopatologia, indução de resistência, e é sobre tudo isso que nós vamos falar, biológicos, as ações ali na lavoura, como trabalhar, quais são as novidades, aquilo que vai contribuir para você aí na sua propriedade. Sérgio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar presente e poder contribuir com esses assuntos. E olha, se você quiser participar com a gente, o nosso WhatsApp é o 649-9988-4400. Se você quiser mandar perguntas, sugestões, registrar o que está acontecendo aí, entrar em contato também por e-mail, contato@sucessonocampo.com.br. Você também pode acompanhar nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, pode procurar pelo Sucesso no Campo e também por mim, Fabélia Oliveira. E se inscrever lá no nosso canal no YouTube, lá é Fabélia Oliveira. O nosso site, você também acessa as entrevistas, as matérias. Então esse bate-papo aqui, logo depois do programa, já está disponível, tanto no YouTube quanto no nosso site. Quando a gente vai falar de fitopatologia, hoje, a gente tem todas aquelas questões das alterações, das doenças que às vezes elas são meio cíclicas, num dado momento uma ataca mais, a outra ataca menos, uma que era secundária vira primária, enfim. O que é hoje preocupação na soja? Bom, falando da cultura da soja, acima de 32 milhões de hectares no Brasil. Então, uma monocultura, um avanço tecnológico muito grande na cultura. E nós, se formos pensar algum tempo atrás, o maior problema que nós tínhamos era a ferrugem asiática. É problema? Podemos dizer que a ferrugem asiática já passou pela fase muito preocupante, uma fase de grandes perdas e, posteriormente, começou a se entender a ferrugem asiática. E alguns termos que eu acho muito importantes. Existia uma preocupação anteriormente, que era controle de ferrugem asiática. Hoje é manejo de ferrugem asiática. E nesse controle se errou muito. Se aplicou muitas vezes de forma inadequada, muitas vezes moléculas. Por causa dessas aplicações é que a gente acabou tendo ali a perda de eficiência, né? Não tenho dúvida. Existiam algumas situações, muitas vezes, que o próprio produtor ou o técnico mal informado fazia aplicações, muitas vezes, de uma molécula carboxamida, mais carboxamida, mais carboxamida. Aumentava a dose, aumentava o número de aplicações. Aumentava o número, diminuía a dose, trabalhava com meia dose. Isso acabou criando resistência. Então, quer dizer, a gente não tinha um padrão. Na verdade, um aumentava, o outro diminuía e daí virou aquela salada russa. É um mercado muito vantajoso economicamente, considerando uma cultura de grande expressão. E isso, de certa forma, considerando nesse sentido, a desinformação também foi muito grande. E não se sabia muita também, coisa. né? O desespero. E aí realmente ocorreu a resistência às principais moléculas. E aí isso não foi algo ruim, porque se voltou aos princípios básicos. Aí sim para nós evoluirmos. Então, nesse sentido, a ferrugem foi um problema? Mas hoje, de certa forma, a gente sabe trabalhar ela, considerando muitas vezes a aplicação do ingrediente ativo, variando, uma dose adequada, trabalhando com multissítios, trabalhando com bom posicionamento, trabalhando com vários parâmetros que me permitem um manejo adequado da ferrugem. Mas eu não vejo a ferrugem mais como um problema muito sério, a gente aprendeu a manejar. O que nós vamos ter problema daqui para frente, e já são problemas muito sérios, são problemas fungos de solo e nematóide. Então, o que acontece? Nós, com o passar dos anos, desde a década de 70, nós acabamos matando a biota do solo. E acabou tomando, de certa forma, uma maior evidência, alguns fungos que não eram expressivos, relevantes. E eles acabaram hoje sendo fungos extremamente preocupantes, bem como os nematóides. E quando se tinha uma biodiversidade no solo grande, uma biota considerável no solo, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um controle natural desses patógenos de solo. Nós tínhamos um controle, muitas vezes, natural do nematóide. E aí, eliminando essa biota, acabaram, de certa forma, se sobressaindo esses patógenos e hoje sim são problemas. E são problemas por quê? Porque os principais produtos, os fungicidas, e nematicidas, eles não têm capacidade, quando aplicados na parte aérea da planta, translocar até as raízes. E se não transloca até as raízes,
não vai existir um controle através de aplicações aéreas. E aí nós temos que fazer o quê? Utilizar o uso de biológicos ou mecanismos de ativar a resistência da planta para, de certa forma, nós termos uma eficiência no controle desses patógenos nematóides. Quando fala do uso de biológicos, a gente tem visto um crescimento do biológico de modo importante. Num primeiro momento, a gente via até alguns técnicos, alguns pesquisadores torcendo o nariz, como se tratasse de algo que não tinha tecnologia. Hoje, nós podemos dizer assim que são os queridinhos da vez? Não tenho dúvida. E principalmente pelo problema que está aí e pela questão econômica. As grandes empresas, elas não entraram nessa questão de biológico porque gostam de biológicos. Nem porque é moda, né? E nem porque é moda. Elas entraram em biológico porque a grande maioria dos fungicidas ocorreu perda de eficiências fungicidas e principalmente os fungicidas não têm essa capacidade de agir aonde os biológicos conseguem. Então as grandes empresas entraram e ao mesmo tempo é a solução para controle desses principais problemas que são agravantes daqui para frente na cultura da soja. Eu tenho circulado a grande parte do Brasil, do norte ao sul do Brasil, e o que tenho percebido? Os problemas estão sendo os mesmos. Muitas vezes no fungo de solo, está lá uma macrofomina, está lá uma rhizoctônia, está uma esclerotínia, um fusário, são os mesmos problemas no Brasil inteiro, e da mesma maneira a nematóide no Brasil inteiro. Tanto que a gente fala o seguinte, uma frase que achei muito interessante, só não tem nematóide quem não fez análise. Quer dizer, realmente tomou conta do Brasil inteiro e principalmente das lavouras de soja do Brasil. Qual a orientação? Porque a gente sabe que a macrofomina, o nematóide e uma série de outros deles podem ser confundidos. Tem um dado momento ali que o produtor diz que aquela mancha foi por falha na nutrição. No outro momento diz que foi por causa da estiagem. Como que ele vai ter ali um diagnóstico? Porque antes de tudo ele precisa ter um diagnóstico bacana. Não tenho dúvida. Falando em fungos de solo, hoje a grande maioria dos principais fungos de solo, você tem como diferenciar, inclusive com características morfológicas, visuais, você consegue visualizar o dano causado na planta. Olha, eu vou defender agora os outros que têm o mesmo problema que eu. Se eu for agora para a lavoura com o professor Sérgio, ele arranca ali, me mostra, eu vejo. Daqui a um mês, eu já não consigo ver mais essa parte. Eu acho que deve ter alguns feito eu. Eu não tenho dúvida. O que acontece é que, com o passar do tempo, você vai identificando as mesmas doenças. Então, consegue ali, no visual, já fazer essa identificação. A grande maioria das principais doenças, uma macrofomina, um fusário, você acaba, de certa forma, conseguindo diagnosticar. Até muitas vezes o nematóide, pega o nematóide de cisto, você consegue visualizar, o nematóide de galha você consegue visualizar, já o nematóide de lesão você não consegue visualizar, você pode confundir com fusário. Então, são algumas particularidades que muitas vezes o agricultor ele tem que buscar apoio de um técnico especializado, sim. Para ter clareza o que está ocorrendo na sua lavoura em termos de patogenicidade, para a partir daí tomar uma decisão clara, pontual, em cima do problema que tem na sua lavoura. Teve um dado momento que nós fomos para uma lavoura e o consultor que nos acompanhava, ele fez uma demonstração que aquilo lá eu achei bacana, que foi num ano com estiagem. E aí era para vermos ali a macrofomina. Então, olha, se disser que foi a estiagem, então tem uma planta que está com problema. Foi a estiagem. Só que a planta do lado não apresentava o mesmo problema. Será que choveu numa e não choveu na outra? Olha, o que a gente tem observado? Primeiro, doença não é regra, é exceção. Senão todas as plantas ficariam doentes. Essa é uma questão muito importante. Elas têm a sua imunidade, elas têm seu processo de defesa. Então, doença não é regra, é exceção. Então, muitas vezes, as plantas, elas mesmas, têm capacidade de se defender. Uma pode ficar doente e outra não. Mas a gente tem que cuidar muito isso. Muitas vezes os técnicos acabam falando, por exemplo, macrofomina ocorre em clima seco e solo compactado. E muitas vezes o que a gente observa na planta são microescleródios. Mas não é mais isso que está acontecendo no Brasil. Eu tenho circulado, tenho observado muitas vezes macrofomina em condições de clima que não é seco,
e que não é em solo compactado. Da mesma maneira, a gente tem observado... Ou seja, o fungo a população dele está ficando problemática. Está evoluindo também. A mesma coisa esclerotínica, o mofo branco. O mofo branco ocorria em climas de alta umidade. Tempo fechado. Alta umidade, de certa forma, tempo mais frio, maior altitude. Não é o que acontece. Hoje nós temos esclerotínia, mofo branco, em vários locais do Brasil e climas que não são característicos da forma que muitas vezes era caracterizado a presença desse patógeno. Então isso está mudando muito e nós como profissionais nós temos que ter essa capacidade de uma identificação pontual, precisa, para uma tomada de decisão efetiva. Isso é muito importante. Senhores, eu acho que isso que o professor está falando fica muito fácil para a gente assimilar se nós pensarmos no mosquito da dengue. Quando surgiu, tinha características bem específicas. Hoje ele prolifera em ambientes completamente diferentes de quando ele começou a dar trabalho, né? É a mesma coisa. É uma analogia bem interessante. Esse é o princípio da evolução. E tudo vai evoluir. Os vírus, as bactérias, os fungos, e tende a se adaptar nos diferentes ambientes. Então é importante nós não pensarmos mais em controle de doença, mas nós pensarmos em manejo de doença. E manejo considera várias técnicas, e uma delas é o uso de indutores de resistência e o uso de biológicos. E indutores de resistência o que são? São vários produtos. Tem mais de 500 empresas no mercado. Eu trabalho com esses produtos e percebo que tem muito produto ruim e tem produto bom, que efetivamente tem um efeito muito positivo. Ele vem para substituir fungicida? Não, ele vem para dentro de um processo de sinergismo, agregar no manejo. É isso que às vezes a gente vê alguns querendo se posicionar contra porque ele se vê ameaçado no mercado mesmo que ele trabalha. Então, nesse caso aí, a gente tem que somar essas tecnologias, somar essas ferramentas. Não tem dúvida. A gente tem que saber o momento adequado para utilizar, aproveitar o potencial tecnológico delas, mas não adianta nós usarmos alta tecnologia, produto de alta performance, se nós não fizermos o básico. E o básico o que é? Uma semente de boa qualidade. O básico é um bom processo de inoculação com bradyrhizóbio, uma co-inoculação com azospirilos, é fazer uma boa adubação do solo, é uma boa população de plantas, é uma boa nutrição do solo, é um bom processo de semeadura, é um bom manejo de fungicida, com uma intervenção no momento adequado. Isso é fazer o básico. Porque muitas vezes... Isso é manejar a doença. Isso é manejar para que não ocorra a doença. E aí, muitas vezes, quando nós usamos um tricoderma, quando nós usamos um nematicida à base de produto biológico, ele vem para somar no processo. Ele não vem para fazer milagre, mas eles são extremamente efetivos, têm um resultado muito interessante, não existe outro caminho. Não existe químico hoje que venha resolver esses problemas de fungo de solo e de nematóide, a não ser um bom manejo, e o manejo envolve biológicos e são principalmente fungos com esse potencial.